Fala aí pessoal, tudo certinho? Estudando bastante. Hoje a gente vai estar falando sobre calor sensível e calor latente. Eu sou o professor Clayton e estarei com vocês nesta videoaula. Peguem seus cadernos, peguem suas canetas e bora começar. Pessoal, eu não tenho condição de falar sobre calor sensível e calor latente sem antes explicar quem são os estados físicos da matéria. Quem são os estados físicos conhecidos por nós e estudados hoje ao longo do ensino médio. Okay, que são os três estados, conhecidos como estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Okay? O estado sólido, como bem podemos ver aqui, ele tem um sistema de organização muito elevado. Então os átomos eles ficam próximos, o que significa que eles vibram pouco. Ou seja, a sua temperatura é inferior, por exemplo, à do líquido. Já que o líquido tem uma organização menor e as moléculas e átomos ficam mais espaçadas. O mesmo raciocínio a gente pode aplicar para analisar a diferença entre o estado líquido e o estado gasoso. O estado gasoso, você percebe que as moléculas estão extremamente afastadas, ok? E os átomos também estão extremamente afastados, o que mostra uma agitação molecular elevada, uma temperatura mais elevada. Então é importante a gente entender, a temperatura do sólido é menor do que a temperatura do líquido, que é menor do que a temperatura do estado gasoso. Tudo bem? Pessoal, existe também o efeito de transição do estado sólido para o estado líquido, que é quando, por exemplo, você vê o gelo derretendo. E isso a gente chama de fusão. O ato de derreter, o ato de sair do estado sólido e ir para o estado líquido é o que nós chamamos então de fusão. Ok? E sair do estado líquido para o estado gasoso nós chamamos de vaporização. Ambos são processos que ocorrem através do aquecimento. Então o sistema tem que receber energia térmica, o sistema tem que receber calor. Tudo bem? Análogo a isso, nós temos as condições em que o sistema perde calor. Então, quando transitamos do estado gasoso para o estado líquido, nós chamamos de condensação ou liquefação. Então, o gás esfria tanto que ele passa para o estado líquido. E o líquido, quando esfria bastante, ele vai lá, então, e passa para o estado sólido, chamado de solidificação. Isso é o que acontece lá no congelador de sua casa, na hora que você pretende fazer gelo. Tudo bem. E existem também algumas substâncias que não transitam pelo estado líquido, eles passam direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, esse processo chamado de sublimação. Dois exemplos que eu posso dar, né, é o caso do gelo seco, por exemplo, que você faz o gelo seco, quando você solta ele nas condições ambientes, ele passa direto para o estado de vapor, né, ele faz aquela fumacinha bacana que a gente vê em shows e etc. E também da naftalina. Né? A naftalina também é outra substância que passa direto do estado sólido para o estado gasoso. Ok? Bom, como é que a gente pode descrever tudo isso aqui de uma maneira científica e organizada? Bom, a melhor forma que a gente tem é analisando o que a gente chama de curva de aquecimento. Vamos analisar aqui a água pura, é algo fácil de se falar, todo mundo aqui já bebeu água, todo mundo conhece. Certo? Falando nisso, dá um segundinho, você também dê uma pausa na sua videoaula, se hidrate. Isso é muito importante, hein? Vamos lá. O gelo, por exemplo, ele tem uma temperatura rotineiramente abaixo de zero. Então eu vou lá e coloco a aguinha no meu congelador, né, e espero congelar. Certamente o meu gelo vai estar aqui a uma temperatura inferior a zero. Tudo bem? E aí eu vou lá, pego aquele cubinho de gelo, coloco ele em cima de uma forminha, né, fora da geladeira, fora do congelador e espero um pouquinho. O que vai acontecer com ele? Bom, a própria atmosfera vai aquecer esse gelo, então vai dar calor para esse gelo, né, vai dar energia térmica, vai aumentar a agitação das moléculas, tudo bem? Fazendo então com que a sua temperatura se eleve, aumentando a agitação. Então a temperatura se eleva. Beleza? Mas isso não é o infinito e além. Existe um limite. E esse limite nós chamamos de ponto de fusão. O ponto de fusão é a temperatura a qual o gelo vai começar o seu estado de transição. Quem é o seu estado de transição? Então ele vai sair aqui do estado sólido para o estado líquido. Nesse momento, a sua temperatura permanece constante, então ele para de alterar a sua agitação molecular e começa a mexer na sua organização.
Então as moléculas começam a se espaçar um pouquinho mais, a ponto então de sair do estado sólido e ir então para o estado líquido. Então aqui é o início do processo de fusão, quando o gelo começa a derreter, e aqui é o fim do processo de fusão, quando o gelo para de derreter. Ok? O que é importante a gente ressaltar é que nesse intervalo não há, repito, não há variação de temperatura. Ok? Passado pela fusão, então agora a gente não tem mais gelo, agora a gente tem água. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa água, vou colocar numa panela e colocar no fogo. Tudo bem? Coloco lá, ligo meu fogão bonitinho, né, acendo, e aí começa a dar energia térmica, começa a dar calor para a água. O que vai acontecer com a água? A água vai começar a aquecer e elevar a sua temperatura. Então aqui está a temperatura da água se elevando, elevando, mas isso também tem um limite, não vai ao infinito e além. Ok? E esse limite nós chamamos de ponto de ebulição, que é a temperatura, né, dada ao qual vai iniciar o processo de ebulição. Tudo bem? É importante a gente entender que, analogamente ao processo de fusão, o processo de ebulição vai ocorrer sem variação de temperatura. Aqui é o início do processo, ok, da ebulição, e aqui é o final. Nesse intervalo, enquanto a água está vaporizando, enquanto a água está ebulindo, nós não temos variação de temperatura. Até chegar aqui, então, no chamado estado gasoso. Tudo bem? Chegando, então, ao estado gasoso, agora ela pode ser aquecida, não vou discutir muito isso, mais para frente, em termos dinâmicos, a gente começa a falar sobre gases. Tudo bem? Bom, você percebe, então, que são processos semelhantes, ok, nessa curva, e também são processos semelhantes aqui nessa reta e nessa reta. Certo? Aqui também, mas são gases, a gente vai deixar para falar sobre isso depois. Ok? Bom, aqui uma quantidade de calor que foi usada para variar sua temperatura, aqui uma quantidade de calor usada para variar sua temperatura, e aqui uma quantidade de calor usada para mudar de estado físico, tanto quanto aqui uma quantidade de calor usada para mudar o seu estado físico da matéria. Ou seja, são quantidades de calor utilizadas para fins distintos, diferentes. Se são diferentes, a gente também tem que estudar de maneira diferente, ok? Bom, resumindo, ao receber calor, um corpo ou substância pode o quê? Variar sua temperatura ou alterar o seu estado físico da matéria. Tudo bem? Bora lá. Quem é o calor sensível? O calor sensível é aquele que trabalha, que analisa a energia absorvida ou energia cedida pelo corpo quando existe variação de temperatura. No caso do aquecimento, minha variação de temperatura é positiva, o que significa que minha quantidade de calor é positiva, então meu sistema recebe energia, ok? Então ele absorve energia. Em contrapartida, quando eu tenho uma variação de temperatura negativa, significa então que o corpo cedeu calor, ele perdeu calor, a quantidade de calor então é negativa. Tudo bem? Sem mais delongas, sem muitas demonstrações, nós podemos calcular esse calor através desta equaçãozinha aqui, que a gente ainda brinca, né? A equação do Kimacete, né? Que diz, então, que o meu Q é a quantidade de calor, o meu M é a massa e o meu delta θ ali vai ser a minha variação de temperatura. Tudo bem? E o meu C é chamado de calor específico do corpo. Bom, vamos organizar um pouquinho. Quantidade de calor é a energia que foi absorvida ou cedida. M, massa, tudo bem, representaria então a quantidade de matéria daquela substância ou corpo, certo? Variação de temperatura é o quanto variou o seu estado de agitação. E o Czinho, quem que é, professor? O Czinho, o calor específico, ele representa o corpo. Ele representa a quantidade de calor que eu devo dar para cada grama de corpo ou substância, para que ela varie, então, em 1 grau Celsius. É uma propriedade específica de cada corpo, de cada substância. Ok? É um valor tabelado. Ok? Você não vai precisar decorar todos, porque tem muita substância por aí afora. Mas o da água é importante. O da água é aquela que a gente usa como referência. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Tudo bem? Bom, pensando ainda em calor sensível, dá para a gente analisar de uma maneira um pouco mais simplificada, a partir da chamada capacidade térmica. O que seria a capacidade térmica? Né? Seria a quantidade de calorias ou calor, né, necessário para elevar a temperatura de um corpo em 1 grau Celsius. Seria então dado como Czão, não C, Czão, C maiúsculo, que é igual a massa vezes o próprio calor específico. Tudo bem?
existe um aparelho, né, um recipiente protegido chamado de calorímetro, e é a partir dele que a gente vai analisar esse sistema todo. É a partir do calorímetro que a gente pode então determinar a chamada capacidade térmica. Tudo bem? Lembrando, né, que a capacidade térmica ela também vai poder ser utilizada lá naquela nossa outra equaçãozinha, né, o Q igual a MC ΔT. Você pode muito bem substituir, né, esse MC por Czão, e aí você tem uma equaçãozinha mais reduzida, embora eu não goste, por isso não coloquei aqui. Eu não acho muito legal juntar essas duas equações, eu acho que elas têm fins distintos, e a gente fala sobre isso nos próximos vídeos. Bom, uma grandeza relevante no calorímetro é a sua capacidade térmica. No calorímetro ideal, ok, o isolamento térmico seria perfeito, paredes adiabáticas. O que significa isso? Numa condição ideal, eu tenho um calorímetro, um recipiente que não permite troca com o meio externo. Você deve ter pensado aí num isopor, por exemplo, mas o isopor ele é idealizado. Aquele calorímetro que a gente usa nos exercícios, ele na prática não existe, por isso que a gente chama ele de ideal. É aquele que a gente não consegue encontrar. Mas, mesmo assim, um calorímetro real, como o caso do isopor, para alguns sistemas ele vai funcionar muito bem. E a gente sabe disso, uma garrafa térmica, coisas assim. Então você vai ter que ficar muito atento quando você for realizar um exercício, se você está tratando de um calorímetro ideal, né, que é aquele de isolamento térmico perfeito, ou se você está tratando de um calorímetro real. Beleza? Bom, e o calor latente, ele é o calor que analisa outra situação. Né? Quando sob uma determinada pressão específica, okay, um corpo atinge a temperatura de mudança de fase, ele cessa a variação de temperatura, como vimos lá no gráfico. Tudo bem? A energia térmica continua a ser utilizada, mas agora na reorganização molecular da substância, está reestruturando a organização. Tudo bem? A temperatura só volta a mudar quando o corpo estiver mudado completamente de fase. A quantidade de calor Q, que é a energia necessária para transformar de uma fase, ok, de um corpo para uma outra fase daquele mesmo corpo, ela pode ser calculada usando a seguinte equaçãozinha, que diz que Q, quantidade de calor latente, é igual a M vezes L. Lembrando, né, o Q é o que nós chamamos de calor latente. E o M vai ser a massa, e o L ele é chamado de calor latente de fusão para o processo de fusão, calor latente de ebulição para o processo de ebulição, tudo bem? Ou calor latente de condensação para o processo de condensação, ou calor latente de solidificação para o processo de solidificação. Tudo bem? Você tem que obedecer só a questão de que se o sistema está ganhando energia ou perdendo energia. Tranquilo, galera? Tá belezinha? Bacana, então. E existe um negócio chamado equivalente mecânico de calor, que eu acho muito legal, que é um experimento realizado por Joule, e ele tinha por objetivo analisar o efeito de transformar energias. Então o que ele fez? Ele colocou um sistema de pezinhos aqui, né, que giraria uma engrenagem, tudo bem, ligada a um sistema de paz, num calorímetro, dentro de um calorímetro, ok, tido como naquele momento como ideal. Muito próximo de ideal, sem dúvida. E aqui do lado de fora, preso ao sistema, ele deixou o visor de um termômetro, que tinha contato com o sistema isoladamente. Ok? A partir daí, então, os pezinhos começaram a rotacionar as pás, transformando a energia potencial em energia cinética, e essa energia cinética das pás, ok, aumentava a energia cinética do sistema como um todo. O que significa isso? Significa, então, que o líquido ali dentro, nesse caso a água, variava a sua energia cinética. Bom, o que significa variar a sua energia cinética? Significa aumentar a agitação. Significa aumentar a vibração. Qual é a consequência de aumentar a vibração, aumentar a agitação num líquido? Logicamente, variação de temperatura. A partir daí, então, Joule conseguiu criar um paralelo entre caloria, que seria a unidade medida de calor, e Joule, que é a unidade medida para energia. Ele chegou então que uma caloria é aproximadamente 4,186 joules. Certinho, galera? Maravilha, então. Vamos em frente. Temos aqui um exercíciozinho que diz o seguinte, ó. O professor Clayton deseja resfriar 0,25 kg de Coca-Cola, constituído em sua maior parte de água. Inicialmente uma temperatura de 25 graus Celsius, adicionando gelo a menos 20 graus Celsius. Qual a quantidade de gelo que o professor deve utilizar para que a temperatura final seja igual a 0 graus Celsius, sabendo que todo o gelo se funde e que o calor específico do recipiente pode ser desprezado?
Você tem que considerar ainda que o calor específico da água é 4.190 joules por quilograma Kelvin. O calor específico do gelo é 2.100 joules por quilograma Kelvin. E o calor latente de fusão, ele vale 33.400 joules por quilograma. Ok? Então, além de ter todos esses valores, todos os valores de calor específico e latente necessários para o exercício, ainda tem uma outra coisa que é importante. Ele diz assim, ó, e que o calor específico do recipiente pode ser desprezado. O que isso significa? Significa que o meu calorímetro ele é ideal. Tudo bem? Bom, então o que vai acontecer aqui? O sistema sempre vai buscar o equilíbrio térmico. Ele sempre vai buscar a melhor organização e o menor gasto energético possível. O que eu estou encontrando aqui? Eu estou encontrando Coca-Cola a 25 graus Celsius e gelo a menos 20. Então a Coca-Cola vai ceder calor para o gelo e o gelo vai absorver calor de forma que eles busquem então chegar ao equilíbrio. Tudo bem? Lembrando que o gelo está a menos 20, então ao ser aquecido e chegar a zero ele começa a derreter. E o enunciado me dá uma informação importante. Ele diz o seguinte, né? Que a temperatura final seja de 0 graus Celsius. Ou seja, ele está me dizendo que o equilíbrio térmico vai acontecer em 0 graus Celsius. Eu já sei a temperatura final do sistema. Vamos começar? Primeiro vamos lembrar aí os valores para a gente não esquecer, certo? E o que eu sei então? Que a quantidade de calor, ok, da Coca-Cola mais a quantidade de calor da primeira fase do gelo, que é a fase de aquecimento, mais a quantidade de calor na segunda fase do gelo, que seria o processo de derretimento, processo de fusão, tem que dar zero. Isso a gente chama de conservação da energia. A gente vê isso no primeiro ano, a gente vê isso no segundo ano e vai continuar usando. Ok? Bom, então aqui eu tenho massa de Coca-Cola, calor específico da Coca-Cola, a variação de temperatura da Coca-Cola, mais a massa do gelo, o calor específico do gelo, variação da temperatura do gelo, mais a massa do gelo que quer virar água, que vai derreter, e multiplicado pelo calor específico, pelo calor latente de fusão, que é o processo de transição, então. Substituindo os valores, vamos idealizar uma situação em que diz que a Coca-Cola é feita sumariamente de água, e vamos usar o calor específico da água para a Coca-Cola. Tudo bem, a massa de Coca-Cola, então 0,25, o calor específico 4.190 e a variação de temperatura vai ser quanto? Bom, vamos lá, ele vai sair de 25 e vai chegar em zero, o que significa que ele vai variar negativamente em 25. Tudo bem, 0 menos 25. Mais a massa do gelo, que é o que eu quero descobrir, multiplicado pelo calor específico do gelo, 2.100, multiplicado pela sua variação de temperatura. Sair de menos 20 e chegar a zero é ganhar 20, 20 positivo, mais a massa do gelo multiplicado pelo calor latente de fusão. Tudo bem. Continuando então, resolvendo essa matemática toda, tudo isso aqui vai dar menos 26.187,5. Isso daqui vai dar 4.200 massa do gelo mais 33.400 massa do gelo. Ok? Somando os dois, nós teremos 75.400. O que é negativo eu vou jogar para o outro lado positivo. E o número que está multiplicando eu passo dividindo, resultando então em 0,347 kg de gelo. Tudo bem? Belezinha. Galera, eu sei que é um exercício um pouquinho mais complicado, então você pode voltar a fazer, você pode voltar essa videoaula quantas vezes forem necessárias. Assiste com calma, faz suas anotações, monta o seu formuláriozinho com calma e beleza, galera, aproveita. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.